Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a Justiça aceita laudo particular contra o INSS. Olha lá, a súmula 22, né, estabeleceu que o laudo pericial da Justiça, né, ele pode ser considerado como prova para um reconhecimento do início de uma doença. Entretanto, se o laudo feito pelo médico perito escolhido na Justiça indicar que não existe nenhuma incapacidade, o segurado perde a ação na Justiça. Aqui está dizendo que se o perito judicial ele não reconhece nenhuma incapacidade, mesmo que você chegar com um laudo aí particular de fora mostrando, não quer dizer que o perito ele vai, por exemplo, adotar o que está escrito dentro desse laudo, e é aquilo. Se ele não sentir e não comprovar ali, no caso, a incapacidade, ele vai negar a ação na Justiça. Agora tem algo aí que não é bem por aí, porque muitas vezes o perito faz um laudo desfavorável, no caso, por exemplo, ao segurado, mas o juiz, por causa de outros elementos, ele pode ter uma outra convicção, e isso pode mudar. Nós vamos falar sobre isso aqui no decorrer do vídeo, como é importante, tá? O que acontece depois que o perito entrega o laudo para o juiz? O juiz tem tempo? Como é que funciona, né? Depois que o perito termina de escrever o laudo, ele anexa no documento do processo, né? Nessa hora o trabalho dele está quase encerrado, pois o laudo, né, vai ser analisado pelas partes que podem contestar, que nem nós acabamos de falar. Se o perito, no caso, ele nega que exista incapacidade, você pode contestar. Agora tem sim, tá? Ó. No caso do INSS é determinado que se conceda automaticamente, né? Ou, no caso aí, uma incapacidade para o trabalho que seja comprovada através de um laudo médico particular. A empresa, né, ela é obrigada a fornecer, e o INSS aceitar o laudo. Tanto pode ser de um laudo do SUS, como um laudo particular. A Justiça, esses laudos, eles podem servir. Você pode anexar, por exemplo, o laudo que você apresentou no INSS, você pode anexar na documentação que vai ser ali colocada no processo. Mas esse laudo ele vai servir como base para o juiz. De qualquer forma, vai necessitar de um laudo pericial, tá? Vai ter um perito judicial, né, escolhido por um juiz, que vai fazer essa perícia. Mas como eu falei, o laudo do SUS, um laudo particular, ele é aceito sim, tá? Olha lá, pode dar entrada no INSS também com um laudo particular? Sim, o INSS aceita o laudo particular, mas requer, né, que tenha aí requisitos preenchidos, né, para ser considerado válido, né, pelo órgão. Quais são esses requisitos? Nós vamos ver. Qualquer médico pode fazer o laudo para o INSS. O laudo para o INSS ele pode ser dado por um médico particular, do SUS ou do trabalho da empresa, mas tem que seguir as exigências do Conselho Regional de Medicina. O que importa de fato é que o perito do INSS ele vai precisar entender através do laudo o que está acontecendo na saúde desse segurado. Se ele é um incapaz total ou se é permanente, é temporário, isso é importante, tá? O laudo médico para a perícia do INSS, por exemplo, visando o auxílio-doença, deve constar diagnóstico preciso, histórico da doença, tratamentos realizados, o impacto funcional da capacidade do trabalho, descrição detalhada dessa incapacidade, né? As suas limitações e também o CID. Olha como é importante você ter aí uma documentação que atenda aos requisitos. Porque disso, não é só no INSS que depende de você conquistar o seu benefício, na Justiça também, tá? Agora, o que vem depois do laudo, né? Do ponto de vista da empresa, que sofre uma ação trabalhista, por exemplo, o laudo pericial favorável significa que a conclusão ficou a favor do reclamado, no caso do INSS, a favor do segurado, tá? Esse laudo desfavorável ele não implica no resultado final do processo. Como eu falei, o juiz pode tomar uma decisão contrária, né, ao que está escrito no laudo, dependendo da convicção e dos elementos que lhe forem apresentados. Agora, a chance de se ganhar um processo contra o INSS, ela é grande, ela é pequena? Bom, a Advocacia Geral da União recebeu aí uma média, olha só, pessoal, de 1.400.000 novas demandas, né, no ano aí de 2023. Olha só, a autarquia obteve, né, o INSS
obteve aí, ou fez acordo, né, com 64% das ações. Olha aí, ó. E a média de 35,5% das sentenças foram dadas em primeiro grau. Então, é difícil ganhar, viu? Não é simples, não. Muita gente fala, se negar no INSS, corre lá na justiça, que na justiça você consegue. Não é bem assim que funciona, não, tá? Agora, como eu falei que o juiz pode discordar do laudo, tá? O juiz, ele não dá a distrito as conclusões do laudo pericial. Isso está nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. Ele pode discordar fundamentalmente das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios, né, que se encontram nos autos. Olha aí, como eu falei, não é a palavra do perito que vai alegar. É claro que na maioria dos casos, um juiz, ele não elege o perito para depois contestar o perito. É claro que ele vai ouvir o perito. O perito, ele não tem nenhum vínculo com o INSS. O perito, ele não tem nenhum interesse ali, né? Se ele, por exemplo, for favorável ou desfavorável, ele não vai receber. Agora, no INSS, muitas vezes, o perito, ele ganha para dar um desfavorecimento, né, para o segurado, né? Infelizmente, tem esse tipo de coisa, né? Então, o juiz não fica atrelado ali ao que o perito judicial examinou e determinou no laudo, tá? Como nós vimos. O tempo que leva para o juiz dar uma sentença judicial, né? Bom, no processo, no artigo 226 do Código de Processo Civil, estabelece 30 dias de prazo. Mas o juiz não tem prazo, tá, pessoal? O juiz, para ele dar uma palavra final, uma sentença final, ele tem que estar convicto, né, do que ele está fazendo, né? Apesar que o juiz também é um ser humano, né? E a gente vê às vezes o juiz aprontando cada uma aí que tá difícil. Então, mas nós temos que acreditar, né, que ele vai dar uma sentença respeitando o que diz a lei, né? Aí é cada um com a sua cabeça, né? Cada um vai entender aí o que eu estou falando da sua maneira, né? Pé atrás, eu sempre fico, né? Como saber se foi aprovado na perícia? Bom, o relatório da perícia médica você pode solicitar aí para o seu advogado, ou então entrando em contato com o tribunal responsável pelo processo. Em alguns casos, o relatório da perícia, né, ele pode ser utilizado como evidência durante o julgamento, a ser considerado ao juiz tomar uma decisão final, né? Agora, para você, né, quanto tempo leva para o INSS pagar uma causa da justiça, né? Esse prazo é em média 45 dias quando a decisão é favorável a você, tá? E é isso aí, meu amigo e minha amiga. Vocês estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que tenha sido um conteúdo importante, que tenha trazido aí uma elucidação, né, de como funcionam as coisas, né, que tenha tirado dúvidas, tenha sido um conhecimento válido aí para você. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão. Meus amigos e amigas que me acompanham já há muito tempo, muito obrigado por compartilharem com o canal, interagirem, estar sempre juntos, dando uma força. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, com paz, harmonia, tranquilidade, alegria, prosperidade. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.